Oi, gente! E hoje no Roteiro Itinerante a gente vai receber a atriz Vicky, que não é só atriz, tá? Ela tem um currículo bem extenso. Ela é atriz, artista visual, figurinista, aderecista, palhaça, ilustradora e designer. Esqueci alguma coisa? Não, acho que não. Pra vocês verem o tamanho da força e da potência dessa mulher que eu tô recebendo hoje. Eu quero já começar te perguntando sobre a sua infância. Porque você falou que você sempre sonhava em ser artista, desde sempre. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como era a Vicky criança e como surgiu essa paixão pela arte. Eu comecei assim com o sonho de atuar, principalmente, desde muito pequena, assim, com 8 anos, eu acho, assim, que eu lembro, mais ou menos. Uns 8 anos de idade, queria, por exemplo, Chiquititas. Eu queria estar fazendo Chiquititas. Amava, queria estar lá. Eu lembro que teve teste. Era meu sonho fazer o teste pra ser Chiquitita também. Uhum. Mas, obviamente, não rolou. Teve aquela coisa da Talentos Brilhantes, que eu cheguei a fazer. Fui enganada, Uma febre, né? Era uma febre. Lá Sim. em Botafogo, uma coisa. Perdemos só dinheiro lá. Fez aquele book. Fiz o book, tem até hoje o book. Mas fomos, né? E minha mãe sempre me apoiou nesse sentido, né? De eu querer fazer. Só que mais para adolescência que eu fui fazer alguns cursos mesmo, oficinas de teatro, cursos livres. E aí eu fui entrando um pouco mais realmente nesse âmbito do teatro. Você chegou também a montar um grupo dentro da igreja. Né? Na época você era católica e montou esse grupo. Como é que foi isso? Eu tive idas e vindas com o teatro, né? Então tinha períodos que eu tava, tinha períodos que eu não tava, fiquei nessa. E aí eu me vi na igreja querendo juntar o grupo, um grupo de jovens e tal, unir uma coisa na outra, criei um grupo de teatro, né? E querendo também tirar o estigma que tem muito dessa coisa do teatro de igreja ser ruim. E convenhamos, Então eu queria tirar essa coisa, assim, trazer um ar mais profissional. Exato, do teatrinho de igreja, com pessoas que não são atores, atrizes e tal. Então eu já tinha uma bagagem, uma boa bagagem, isso aí eu já era mais adulta mesmo. E aí eu iniciei, fiz formação com eles, fazia formação. Tudo que eu aprendi, né, eu passava para eles. Criamos boas peças, assim, sobre a Paixão de Cristo, que a gente fazia sempre, todo ano. Então foi uma experiência assim, incrível, que eu já tinha como atriz e comecei a ter como diretora também. Roteirista, porque eu escrevia, eu dirigia. Faltou aqui falar, viu? Roteirista, diretora. Ai, não, tá vendo? Faltou falar isso. Mas nessa época eu exercia isso. E já também, já ali fazia como figurinista também, né? Porque eu acabava escolhendo, fazendo as coisas. Então eu me desdobrava toda para trazer uma coisa boa, sabe? Uma coisa boa para as pessoas verem, gostarem. E aí você ingressou, de fato, no teatro para além da igreja em 2020, isso. Na Estilhaça, que foi onde a gente se conheceu. Sim, isso. E aí, como é que foi esse processo de ter encontrado um lugar onde você pudesse fazer teatro e como isso reverberou na sua vida? Quando eu voltei em 2020 para o teatro, eu já estava há muitos anos, muito tempo, sem contato nenhum com o teatro. Eu já não estava mais no grupo da igreja, já tinha bastante tempo, então não estava com mais contato nenhum. E a Estilhaça é próxima da minha casa, né? E na época eles estavam com, acho que Aladdin em cartaz. E eu tinha alguns amigos, né, no elenco. Fui assistir e além de adorar ver meus amigos lá e tudo mais, fui voltando aquela coisa aqui dentro que só quem é artista que entende. É difícil viver sem. Muito, 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 muito. Foi um vulcão, voltou assim à ativa e eu precisava fazer alguma coisa, né? E aí eu vi que abriram, né, inscrições para a próxima temporada deles, da oficina e tal. Eu ainda deixei passar, não me inscrevi de primeira, me segurei. Por quê? Era o medo de voltar a isso, ao teatro e acabar tendo todas as decepções que eu tive já lá atrás, né? Mas na época eu precisava também, até para distrair a cabeça. Eu entrei com o intuito, vou me distrair.
sabe? Vai ser uma Um hobby, terapia, só hobby. um passatempo. Vou entrar lá, vou fazer uma árvorezinha maravilhosa, entendeu? Eu entrei nessa. E aí fiz na segunda chamada, quando reabriu, né? Tem a repescagem. Eu fui na repescagem, aí eu entrei. E nunca mais saiu do teatro? E nunca mais saí, nunca mais deixei o teatro de lado. Ainda bem. Ainda bem. A sua última personagem foi também uma peça que a gente fez juntas, que a gente fez Nelson Rodrigues, e você fez a Geni, que é uma personagem maravilhosa, arrebatadora. Você é uma mulher trans, e a Geni, sendo inteiramente a primeira personagem feminina que você fez na sua carreira, como que ela te influenciou, se é que ela te influenciou? Quem ajudou quem? Foi a Geni que ajudou a Vicky? Foi a Vicky que ajudou a Geni? Como é que foi esse processo para você? Então, a minha transição foi nesse processo ainda do teatro, né? O teatro me ajudou muito na transição, na verdade, a me entender por completa. E a Geni, eu digo que ela colocou o pé na porta. Ela enfiou o pé na porta porque já vinha vindo um processozinho antes dela e tal. Antes teve uma outra personagem feminina, mas que era dividida entre masculino e feminino. E a Geni veio inteiramente feminina. E aí, quando eu me vi pela primeira vez caracterizada como Geni, mesmo que não era ainda o figurino dela, né, mas improvisada ali, uma roupa toda feminina, foi quando eu me vi pela primeira vez no espelho. E me vi de fato, assim, me enxerguei, sabe? E me achei bonita, me achei, nossa, sabe? Tem alguma coisa aí. E aí, a partir daí que eu comecei a investigar mais, a entender mais, a me aprofundar. Então, ela me ajudou a descobrir, de fato, a mulher que eu era. Mesmo que quando eu comecei o processo com ela, eu ainda não tinha me declarado nada, ainda não tinha nem me entendido direito. Foi nesse processo com ela que eu consegui, de fato, me entender e me abrir, me colocar no mundo como, de fato, eu sou. E você, sendo uma mulher trans, uma mulher suburbana, assim como eu, também suburbana, como é que você enxerga o mercado artístico para você nesse lugar? É muito complicado, assim. Eu achava que as artes, em geral, né, o meio artístico, era mais aberto à diversidade. A gente acha que tem um pouco essa ilusão. Sim. Que, na verdade, não é. Ainda existe muita porta fechada para as pessoas trans, em geral. Né? Para mulheres trans, para homens trans, né? Pessoas não binárias, enfim. Não é tão aberto assim. Você vai encontrar maior abertura em pequenos grupos, pequenas companhias, pequenas oficinas, cursos e tal. Mas no teatro profissional, você pode contar no dedo, sabe, quantas pessoas trans você consegue encontrar. Estamos tendo uma abertura maior na televisão, por exemplo, né, nas mídias em geral, para pessoas trans, artistas trans, mas você vê que mesmo assim ainda tem um padrão de pessoas trans. Dá para ver em outras atrizes que sempre passam por testes, e aí falam, mas você não é tão trans. Você não é tão trans quanto a gente precisa. Como se existisse um nível, né? Um nível de existe, pessoa trans. Sabe? Mesmo dentro das pessoas trans, não existe um padrão. Né? As pessoas colocam um padrão que, na verdade, é o padrão cis. Sim. No final das contas, é o padrão cis. Não tem muita área que nos acolha. Porque mesmo que eu nem acho que precise ser personagens trans. Pode ser qualquer personagem. Eu ia falar sobre isso, né? Eu também não precisa ficar tão nichado, né? Tipo, não se você é uma mulher trans, então só vai fazer um personagem trans. Geralmente, não precisa disso. Só né? coloca uma pessoa trans para fazer um personagem que já era trans. Já foi pensado trans. Sendo que, sei lá, vai fazer uma advogada. Não pode ser uma pessoa trans? Sim. Um médico, uma médica. Então as pessoas não associam. É muito difícil que associem, sabe? Você não vê pessoas trans numa novela assim, normalmente. Seria pra gente, seria algo cotidiano. A gente percebeu um pouco isso com o movimento negro, por exemplo, né? De protagonistas negras, mulheres negras. Mas parece que é sempre nichado, é sempre a cota. Aí tem a cota trans, tem a cota de pessoas pretas, tem a cota de idoso. É só pra falar assim, olha como somos diversos, né? Olha como a gente faz. Sim, né? mas ainda tem um caminho
Exato. enorme, né, para ser percorrido, né? Então isso eu acho muito complicado ainda, sem falar do transfake, que ainda existe muito no audiovisual, principalmente, que são quando pessoas cis são chamadas para fazer pessoas trans. Pessoas trans. Né? E aí a gente falando sobre pessoas que são muito vulnerabilizadas, artistas que são esquecidas, e aí você prioriza um ator, uma atriz cis, sendo que o papel é de uma personagem trans, é muito, muito problemático isso, sabe? Porque vai tirar a oportunidade exatamente de nós, artistas, que estamos buscando esses trabalhos, né? E aí, geralmente, colocam sempre atores, atrizes que já têm um nome, por exemplo, né, que é para chamar. Aí sempre falam, nossa, olha que trabalho lindo, não sei o quê, aquela coisa toda. Enquanto a gente está lá precisando recorrer às esquinas porque não tem outra opção, sabe? Isso te desanima de seguir esse caminho de ser artista ou você... Muito, muito, muito mesmo. É um caminho, assim, que por várias vezes eu vou deixar de lado, eu vou desistir, porque a gente exatamente não encontra. Eu pelo menos, não vejo uma abertura grande, testes, assim. Eu não vejo pessoas, eu não vejo representatividade. Então, como é que eu vou acreditar que eu vou conseguir chegar lá se lá ainda não tem ninguém? Sabe? Hoje existem muitas atrizes que estão aí na luta, batalhando, conseguindo tudo mais. Tem até uma atriz, eu não vou me recordar agora o nome, que ela até viralizou porque colocou que não iria mais fazer nada. Ela tinha desistido, ela estava se aposentando da carreira de atriz. Ela fez Elas por Elas no Vala das Seis. Sim, Esqueci o nome dela. Exatamente. Maravilhosa ela. Eu me vi muito no discurso dela. Falei, é muito o que eu penso, sabe? Essa coisa, essa dificuldade, essas barreiras me desanimam muito. É muito difícil ter que batalhar também nessa área, porque a gente já batalha em todas outras lá atrás. Nessa também, assim, desanima, não dá vontade mais de correr atrás, e tudo é muito elitizado, cursos, preparações, oficinas. É tudo muito caro. O teatro, meu Deus, tudo é muito elitizado. Sim. Tudo é muito caro, sabe? A gente fica com a sensação de que esses espaços só podem ser ocupados por pessoas que têm dinheiro, por pessoas que são da Zona Sul, por pessoas, né? Porque a gente fica... Nós, né, que somos mulheres daqui de Irajá, a gente fica completamente ilhadas, né? Exato. E até a gente conseguir furar essa bolha e mostrar para as pessoas de que mesmo a gente vindo onde a gente vem, a gente tem coisa para falar, a gente tem trabalho para fazer. A gente tem cultura aqui. Sim, a gente tem cultura, a gente tem... E o nome da atriz é Maria Clara Spinelli. Isso, exatamente. Maria Clara Spinelli. Maravilhosa. Que é incrível. Você falou uma frase anteriormente, né, quando eu vendo antes para fazer essa entrevista, uma frase que me marcou muito e eu queria que você falasse sobre essa frase, que é a seguinte: a arte é a expressão do si mesmo quando vem de você e espelho quando vem do outro. O que essa frase diz sobre você, sobre a Vicky na arte? Eu acho que, assim, a arte, quanto mais a gente tenta colocar ela numa caixinha, mais ela sai, mas ela não cabe. Em definições, enfim. E a arte, para mim, ela vem muito de dentro, sabe? Quando sou eu que produzo a arte, ela sempre vai produzir do meu mais íntimo para fora. Vai ser sempre uma demonstração do que está aqui dentro, sabe? Vem lá do fundo. E quando eu vejo o outro fazendo produzindo a arte, quando eu assisto, quando eu estou de plateia, espectadora, eu tô ali me vendo, sabe? Eu tô me projetando naquela arte. Mesmo que eu não goste, mesmo que aquilo me fira, mesmo que seja algo nojento, horrível de ver, que, né, a arte, ela traz sensações pra gente. E ela não... A arte incomoda. Muito. Ela é pra incomodar, ela não é pra você passar e passou, sabe? A arte, ela tá ali pra conversar com você, mas é você com você mesmo, né? Então por isso que eu digo que é esse espelho, porque você se olha, e muitas vezes você não gosta porque você se vê,
você vê os seus defeitos, aí aquilo volta. Esse olhar no espelho é difícil. Muito difícil. É difícil, é difícil. Muito difícil. Então eu acho que é essa conversa, né? Que a arte ela não simplesmente existe. Alguém faz existir. Então vem de alguém. Por mais que já passou por outro e por outro e por outro, vai ganhando camadas e camadas e camadas de outras pessoas que contribuíram com aquela arte. Hoje em dia se discute muito, o que é arte, o que não é arte. E eu acho que não tem que se discutir isso. Tem que se discutir o que você vê, o que você olha, o que você sente. Sabe? Você sente repulsa? Então sinta essa repulsa. Você sente alegria, felicidade, você fica em êxtase. Então sinta tudo isso. Isso que eu acho que é importante. As pessoas elas acham que beleza, a arte é para ser belo. É para ser aquela coisa linda, maravilhosa, perfeitinha. E olha que eu sou muito perfeccionista. Bastante. Eu tive que quebrar muito isso, né? E a arte me ajudou a quebrar isso. Antes, por exemplo, eu não conseguia produzir artes abstratas. Uhum. Eu só conseguia produzir artes figurativas. E aí, na época que eu estudava arte-terapia, eu me obriguei a isso. Eu falei, não, eu tenho que quebrar isso. E a partir do momento que eu consegui produzir mais artes abstratas, aí é que eu consegui mais ainda mergulhar em mim, que eu não tinha mais aquele compromisso do perfeito. Eu não tinha mais o compromisso de fazer as linhas certinhas, a proporção certa. Então, o abstrato também ajuda muito nisso. Quando você não entende, é aí que você mergulha mesmo, sabe? Porque é aí que o teu inconsciente vai trabalhando, vai te deixando livre para ser, para existir, para sentir. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Bituca. Bituca é a palhaça da Vicky. E como você faz, assim, para diferenciar a Vicky atriz e a Vicky palhaça? Porque você... É como se, assim, olhando de fora, né? Uma pessoa que não entende. Mas parece que é uma espécie de armadura, sabe? Você coloca aquilo ali, você é transportado para um outro lugar, para um outro... Como é que é isso? Como é que é a palhaça Bituca? A palhaçaria, ela traz um alter ego, né? É você. Quando é bem trabalhado, quando é bem construído, o seu palhaço, sua palhaça, e aí eu digo construído porque também essa coisa, esse processo que vem de dentro. E a Bituca veio de dentro, né? E ela assim, ela rompe todas as barreiras que eu coloco na minha vida cotidiana. Ela não pensa, ela não tem filtro nenhum. Zero. Não tem filtro algum, porque eu sou essa pessoa que coloca muitos filtros para falar, para agir, para ser, e ela não tá nem aí. E ela me ensina muito isso. Então, no meu processo, por exemplo, de transição, isso me ajudou muito a me entender. Eu fui entendendo que a palhaça veio antes desse processo, né? Mas ela já me trazia essa não binariedade de ser, de existir. Ela já me questionava feminino e masculino, sabe? Então, né, a palhaça antes era o palhaço, né? E aí também sofreu essa transição junto comigo. Mas como eu consigo, né, diferenciar, eu não diferencio, exatamente isso. Quando a gente coloca a palhaça à frente, o nariz, né, que é o nosso gatilho, você só tira todas as armaduras. Você não coloca, você tira. Você fica nua, sabe? A palhaça te deixa nua. E ela gosta de estar nua, ela gosta de estar livre. Ela não quer amarras. Ela quer só existir, falar, brincar, pensar, falar besteira, rir, sabe? Ela só quer existir. Então é o contrário, eu não coloco armadura, eu tiro todas as que eu coloco no dia a dia. Então eu acho que é mais essa diferenciação, porque sou eu, mas sou eu muito amplificada. É uma Vicky potencializada. Totalmente. Às vezes elas falam um absurdo que nem eu acredito. Você fica assim, ô... Ai, não, gente. Eu quase falo desculpa. Não, mas não se pede desculpa, né? Não. A palhaça, ela tem 100% de liberdade. Exatamente. Ela provoca. A palhaçaria traz o provocativo, seja em si mesmo, na verdade, primeiro em si mesmo, e esse si mesmo é que provoca o outro. Porque o palhaço ele tem liberdade para falar, sabe? O que ele quiser. E aí, como é que a pessoa ela recebe isso, como que isso é reproduzido, como isso é entendido, aí são outros 500. Mas a palhaçaria, ela é livre para ser.
para existir ali, e precisa ser assim, porque senão limita muito. E aí é como você enclausurar uma criança, né? A palhaça é uma criança livre, sabe, que não teve as asas cortadas. Você é casada com o Fernando, que é ator. Sim. Queria saber como é desse processo todo, porque assim, você é atriz, tem as suas angústias, que a gente está conversando aqui, sobre o mercado, sobre a dificuldade. Fernando, ator, também tem suas angústias sobre a dificuldade do mercado, de onde a gente vem, etc, etc. Como é que vocês fazem para conciliar sendo um casal de artistas e, de certa forma, não trazer esse peso da angústia para a relação de vocês? É difícil, viu? É difícil. Mas a gente dá cola um pro outro, é o único jeito. Ele me ouve, né? Ele se abre comigo, eu me abro com ele. E a gente vai tentando se apoiar nisso, porque a gente não tem muito o que fazer, porque a gente está basicamente ali no mesmo lugar de procura, de busca, de sofrimento, né? Então a gente busca se apoiar o máximo possível, né? Dentro das nossas possibilidades, né? E como casal também, né? Todo casal precisa também entender essa caminhada. A gente caminha junto em muitas coisas. E essa é uma, né? O teatro, a arte, nos aproximou e nos ajuda até hoje também, né? Porque eu acho que essa sensibilidade que o artista tem, naturalmente, é o que também fortalece muito a nossa relação, né? O nosso diálogo, as nossas congruências, né? A arte ela ajuda nesse processo, né? Seja para se entender, para entender o outro. Então a gente busca entender o processo de um, o processo de outro, entender o processo junto, né? E dar força. Sempre a gente apoia muito e dá força para o outro buscar e conseguir o que a gente procura, né? É um casal maravilhoso que eu amo. Fernando tá aqui assistindo, tá todo bobo. Amiga, eu vou te fazer umas perguntas assim rápidas, Tá. Mas também se você sentir no seu coração de desenvolver a resposta, fica tranquila, tá? Pode falar à vontade. Escolher entre ser atriz e ser figurinista, o que você escolhe? Ai, não faz essa pergunta, pelo amor de Deus. Nossa, muito difícil, muito difícil. Eu tô nesse processo de escolher algo, algum caminho, porque eu tô perdido, tô muito perdida, gente. Eu tô perdida. Mas quem manda ter tentando me encontrar. 35 empregos? Fica difícil não se perder. Mas isso se chama o quê? Ser pobre. Eu preciso de opções. Acredita que eu conversei sobre isso hoje com a minha psicóloga? Porque eu tava falando, a gente que é pobre, a gente tem que fazer mil coisas. A gente tem que aprender a fazer as coisas sozinho. Exatamente. A gente tem que mil caminhos para tentar ver se um dá certo. É isso, sabe? Eu tô tentando ver qual que dá certo, gente. Tá difícil. Mas assim, por uma questão sentimental, vamos lá, algum gosto. Esquecendo o racional. A minha paixão total, que eu sei que existe desde criança, é ser atriz. É a paixão que ela vai morrer comigo, mesmo que eu siga mais pro caminho da figurinista, da moda, enfim. A atriz, ela sempre vai ficar ali, grudada. Ela não vai desgrudar, eu tenho certeza. Porque não desgrudou desde criança. E olha que eu tentei várias vezes. Então, a atriz, de fato, assim, é o meu cerne. É o que pulsa mais, assim, dentro de mim. O seu maior momento de orgulho na vida, quando você se olhou no espelho e falou assim, caramba, que orgulho de mim. Difícil, mas eu acho que a minha transição, acho que é o meu maior orgulho, sabe? Eu demorei muito para eu me entender, me encontrar. E muito devido a muito medo mesmo, sabe? Eu tinha muito medo, não necessariamente da transição, porque eu só fui entender a transição e a necessidade da transição depois. Mas hoje eu tenho 34 anos, eu passei mais de 30 anos perdida em mim mesma, sabe? Tentando encontrar uma saída, uma janela, uma luz sequer. E eu sempre me via muito fraca, covarde, que eu não conseguia fazer as coisas, né? Sensível demais. E eu não entendia que, na verdade, eu estava aprisionando quem de fato eu era no fundo lá do calabouço. E a partir do momento que eu acho que eu
eu acho não, que eu libertei essa Vicky que existia lá dentro, e hoje enfrento tudo que tem que enfrentar, né, é o meu maior orgulho, sem dúvidas. Sua maior fonte de inspiração? É uma pergunta para mim difícil, porque eu não coloco muito algo assim tão forte em uma ou outra pessoa, mas trazendo essa visibilidade agora até hoje, né, para pessoas trans, uma pessoa que eu não me ligava, que me inspirava, né, e talvez não entendi tanto porquê, que era a Rogéria, né, a nossa querida Rogéria, que já se foi, atriz, performance. Deslumbrante. Nossa, ela é muito deslumbrante, cantora. Hoje eu vejo que ela fez tudo que eu quero fazer hoje. Porque ela também é 1001, sabe? Sim. Ela é artista em muitos níveis. E eu quero tudo isso também. Eu também quero chegar a um ponto de cantar, de fazer performance, de atuar, sabe? De criar o meu show, de ter o meu show, de fazer uma novela. E ela sempre teve muito na mídia, as pessoas sempre tiveram os olhos muito voltados para ela, né, desde muito cedo. Então ela é uma atriz conhecida, ela é uma artista conhecida muito cedo. Então a minha infância, a minha adolescência, ela estava lá, eu acompanhei nesse processo. E hoje eu entendo que essa admiração que eu tinha antes é porque eu me via lá também. Eu me via nela, eu me via nesse processo, sem entender ainda que era o meu processo também. Né? A importância da representatividade, né? Exatamente, exatamente. E a Rogéria, ela sempre entrou em tudo quanto é lugar, nas famílias, né? Ela não era colocada num gueto. Ela não era colocada numa bolha, como a gente fala hoje, né? Não existia bolha em que ela era famosa, em que ela era conhecida, reconhecida. Ela era reconhecida por todo mundo, né? Sofria seus preconceitos, com certeza, mas ela estourou muitas bolhas, né? Assim como a Nani People também estourou essas bolhas e outras artistas trans também, né? A Lineker hoje em dia, né? Também está estourando essas bolhas. E eu vejo muito isso, porque a maioria das artistas trans, elas são sublocadas, elas são colocadas nessa bolha da... Ah, não, são artistas LGBTQIA+, então é a bolha do LGBTQIA+. E aí tem a bolha das trans. Então, eu não quero ficar presa em bolha nenhuma, porque eu já fiquei presa há muito tempo. Então, eu quero alcançar todos os lugares possíveis. Eu quero alcançar uma novela, sabe, com bem clichê, bem vilão, mocinho. Eu quero alcançar um filme, eu quero alcançar um teatro, sabe, poder fazer qualquer personagem no teatro. Então, eu quero alcançar tudo isso, eu quero ter o meu próprio show. Tudo isso são questões que eu vejo, por exemplo, o Rogério conseguiu brilhantemente, né? Até o documentário que tem na Netflix, né, da Divinas Divas, é maravilhoso, né? Porque não tem só ela, tem as outras também que completam o time. E é isso, acho que hoje, se eu puder elencar alguém que mais me inspira em trabalho, em arte, é Rogério. Ai, eu amei, gente, amei a resposta. E pra gente encerrar, tá? Pergunta assim que vale R$1 milhão. Se você pudesse escolher o roteiro ideal para você trabalhar, qual seria? Eu acho que eu gostaria muito de trazer mais obras, mais histórias sobre pessoas trans na vivência trans mesmo, sabe? Não do que uma pessoa cis acha que é uma vivência trans. Sim. Que é a maioria dos casos. Mas uma obra, uma novela ou um filme, que acho que é mais fácil, um filme em que só tem artistas trans. Olha que maravilhoso isso. Então esse é o seu roteiro ideal. É. A gente se sente muito mais confortável entre os nossos, sabe? E não é por medo nem por nada, mas porque a gente se entende mais. Então, imagina que lindo seria uma obra assim, um filme onde só tem pessoas trans que se entendem, que se respeitam.
que se aplaudem, sabe? É muito triste ver que a gente não tem essa oportunidade, a gente não tem lugar mesmo, a gente não tem uma confiança de que a gente vai fazer um bom trabalho, sabe? A gente não é só eu não sou uma atriz trans, eu sou uma atriz, sabe? É isso que eu sou. Então acho que seria lindo de ver e participar. Eu não tenho palavras para agradecer você, assim, não tenho, de verdade. Fiquei muito feliz de você ter topado conversar comigo, mostrar para as pessoas quem você é, a mulher maravilhosa, a mulher incrível, incrível que você é, a artista talentosíssima que você é. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho da profissional que você é, da mulher que você é, da amiga que você é. Você é maravilhosa. E você merece tanta coisa boa. Eu torço muito por você, de verdade. A gente merece, amiga. Muito obrigada por ter topado. Eu te amo muito. Obrigada, viu? E é isso, gente. Mais um roteiro itinerante finalizado. Tô muito feliz no dia de hoje com essa mulher maravilhosa. Um beijo, gente. E até semana que vem.